Oi, tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que impactou muito meu coração e eu tenho certeza que vai impactar o seu. Então, antes de tudo, você já pode compartilhar esse vídeo para quem você conhece, para os seus amigos, para que eles também possam ser impactados. E o tema dessa palavra de hoje é Deus testa nossa fé para aumentá-la. Hoje a gente vai falar sobre Jesus andando sobre as águas e quando ele chama Pedro a andar sobre as águas também. Para quem me conhece há mais ou menos um tempo, já assiste meus vídeos há um tempo, sabe que em todos os meus vídeos eu pego uma história da Bíblia, uma parábola, um trecho da Bíblia e eu destrincho verso por verso para que a gente possa entender o contexto de quando essa história aconteceu e aplicar no contexto que nós vivemos hoje. Como que nós podemos entrar nessa história e realmente deixar ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, para começar, eu vou dar um pouquinho de contexto sobre essa história quando Jesus andou sobre as águas. Logo depois de ele ter pregado para uma multidão, ele disse para os discípulos dele irem à frente, entrarem no barco para eles irem para a próxima cidade para ele pregar. Ele mandou eles irem à frente porque ele queria tirar um tempo sozinho com Deus. Então, ao anoitecer, ele subiu a um monte e ficou a sós com Deus. A palavra fala no versículo 23, que ele subiu ao monte para orar. Então vamos pausar nessa parte aqui primeiro. É muito interessante ver que Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele ainda assim tirava momentos para orar, para estar a sós com Deus. Isso nos ensina muito, porque nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade, a gente não tem que sair contando para 500 mil pessoas, a gente não tem que contar para todo mundo. A primeira pessoa que a gente tem que contar é para Deus, tanto as nossas alegrias quanto as nossas tristezas, porque o Senhor, ele é aquele que nos sustenta. Então Jesus, ele nos ensinou que muitas vezes a gente precisa nos afastar da multidão, nos afastar das vozes, nos afastar de tudo que nos distrai, para que a gente possa ficar a sós com o Pai, orando, sozinho. E esse momento é muito precioso, porque quando nós estamos nessa dúvida, nesse medo, muitas coisas acontecendo, muitas distrações, quando a gente sai desse ambiente, quando a gente sai dessa multidão, dessas vozes, a gente se coloca no lugar de estar sozinhos com o Senhor, o nosso coração, a nossa mente, ela é de fato transformada. Então isso é muito importante, porque como eu falei, o tema dessa palavra é que Deus testa a nossa fé para aumentá-la. Então antes de Jesus andar sobre as águas, ele foi ao encontro com o Pai. E essa conversa muitas pessoas complicam muito, achando que é muito difícil, orar o tempo todo. Mas a oração, na verdade, é uma conversa da qual você escuta, aí você fala também, como se você tivesse um amigo ou seu cônjuge do seu lado. Às vezes você gasta tanto tempo falando com uma pessoa que você nem percebe o tempo passar. Quando vocês vão ver, já está na alta madrugada. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ao anoitecer, ele foi ao monte para orar, mas apenas na alta madrugada foi quando ele foi encontrar com os discípulos no meio do mar. E esse aqui é muito interessante, porque ao anoitecer, Jesus ele já estava no monte, mas só no meio da madrugada, que é mais ou menos 3 da manhã, 4 da manhã, Jesus apareceu. E é muito interessante porque a Bíblia nunca cita fatos por nada, assim. Ela nunca cita fatos de forma aleatória. Tudo que está aqui é de fato importante. Então no versículo 24 diz o seguinte: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é o fantasma, e gritaram de medo. Agora eu quero trazer você para essa cena. Imagina os discípulos, se imagina naquele lugar junto com eles, no meio do mar, com várias tempestades, ondas fortíssimas, ventos fortes, o barco balançando. Se você pensar bem direitinho, se você sentir esse momento, você vai sentir muito medo por estar lá. Porque, primeiro, o mar à noite não tem nenhuma luz, então é super assustador. Além disso, as ondas são muito altas, então uma onda muito forte poderia afundar o barco e eles poderiam morrer afogados. Mas, com certeza, desde que a tempestade começou, os discípulos tentaram de tudo para conseguir deixar o barco mais leve e o barco não se afundar. Por exemplo, uma tradição é que se o barco
tá passando por uma tempestade e as ondas estão muito fortes, geralmente eles deixam o barco mais leve, jogando a carga para fora do barco. Às vezes eles fazem outras manobras realmente para manter o barco de pé. Então, com certeza, os discípulos não ficaram lá parados olhando a tempestade passar. Eles fizeram várias coisas, eles tentaram muitas coisas com as próprias mãos. E muitas das vezes isso é nós. Quando nós estamos nos nossos problemas, quando a gente está na nossa tribulação, quando a gente está preocupado com muitas coisas, o que que a gente faz? A gente tenta, a gente tira as nossas cargas pesadas, a gente vai atrás de ajuda, a gente tenta fincar a âncora para deixar o barco estável, a gente tenta de tudo para conseguir se salvar. Mas esse é um detalhe muito importante da história, que às vezes é uma história que está acontecendo com você. Porque, como eu li anteriormente, os discípulos se assustaram quando eles viram Jesus. Eles pensaram que é um fantasma. Mas imagina, você naquele barco de novo, tudo escuro, vários ventos, várias ondas. Você já fez de tudo. Você já tirou carga, você já botou âncora. Agora a única coisa que te resta é realmente orar para Deus pedindo por misericórdia. E provavelmente foi isso que eles fizeram. Eles oraram para Deus e pediram ajuda de Deus para que Deus pudesse intervir durante aquela situação. E Deus fez. Muitas vezes nós estamos com problemas, estamos em tempestades e nós oramos para que Deus possa intervir naquela situação. Mas geralmente não é da forma como a gente imagina. Provavelmente eles devem ter orado: Senhor, faz com que esse mar se acalme. Mas o mar não se acalmou, o mar ficou mais forte. Porém Deus interviu, enviando Jesus andando sobre as águas para salvá-los. Olha que poderoso. Isso é muito alinhado na nossa vida. Porque, como eu falei, às vezes a gente pede para Deus um milagre, um socorro, um escape. Mas quando o milagre não vem da forma como a gente acha que ele tem que vir, a gente se assusta, a gente não reconhece, a gente não entende. Porque a gente limita o poder de Deus, o poder do Senhor para nos ajudar. É como a gente colocasse ele numa caixinha, falando assim: Senhor, esse aqui é o meu problema. E é disso aqui que eu preciso. Mas muitas vezes o Senhor, ele já conhece, ele já sabe o que é melhor para nós, ele olha à frente. Então ele pega isso que você precisa e faz de uma forma diferente. E muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue reconhecer que foi a mão do Senhor que fez aquilo, só porque por ter sido de uma forma diferente do que a gente imaginava. Então, a palavra que a gente precisa prestar muita atenção aqui é o que Jesus fala depois que eles acham que Jesus é um fantasma. Ele diz no versículo 27: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa parte é muito importante também, porque quando Jesus viu que os discípulos acharam que ele era um fantasma, viram que aquele socorro de Deus parecia um pouco estranho, não sabiam se era o Senhor, o que Jesus falou foi: imediatamente. É uma palavra da qual nós precisamos. Quando nós estamos nesse momento de tempestade, de aflição, e o Senhor envia um escape, o Senhor envia uma ajuda, a gente precisa imediatamente ter coragem e reconhecer que aquele escape, que aquela saída, aquele socorro foi dado pelo Senhor. E como é que a gente consegue fazer isso? Primeiramente, com intimidade. A partir do momento que Pedro entendeu que aquele de fato não era um fantasma, mas sim Jesus, que era o socorro que eles precisavam, Pedro fez o que? Ele falou assim: Senhor, então se és tu mesmo, deixa eu ir contigo, deixa eu andar até você. E Jesus, ele faz isso conosco, ele testa a nossa fé para aumentá-la. Jesus testou a fé de Pedro para poder aumentar a fé dele. E assim ele fez. Então ele estava indo, andando sobre as águas, mas de repente, isso que aconteceu com ele provavelmente já aconteceu com você também. Versículo 30 diz: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Como eu falei, provavelmente isso já aconteceu com você, assim como já aconteceu comigo também. Quando Jesus me chamou para testar a minha fé, para aumentar a minha fé, eu fui.
Mas quando eu comecei a reparar, assim como Pedro, nas ondas, na tempestade, quando eu tirei os meus olhos de Jesus enquanto ele estava tentando aumentar a minha fé, foi como se a minha fé fosse demolida e arrancada de mim, porque eu tirei os meus olhos da minha salvação. Eu tirei os meus olhos da coisa mais importante da minha vida. Os problemas, as ondas, as aflições, as tempestades, o medo, o choro, nada disso é mais poderoso do que Jesus. E um reflexo disso é que imediatamente quando Pedro afunda, porque ele estava analisando e pensando em todos os outros problemas, o Senhor o resgata, o Senhor o traz de volta. E ele diz: homem de pequena fé. Às vezes, esse homem de pequena fé sou eu e você. Quando nós pedimos um socorro de Deus durante nossas tempestades, Ele envia um socorro, mas a gente não consegue reconhecer o socorro que Ele enviou. Porque às vezes a gente está tão ocupado olhando as nossas próprias preocupações, ocupado olhando nossas próprias necessidades, ocupado com as distrações desse mundo, que a gente não consegue entender e reconhecer o Senhor agindo. E uma vez que Jesus entra no barco, imediatamente a tempestade se acalma. Imediatamente o barco fica estável. Porque pela voz de Jesus, pela voz de Deus, por um comando do Senhor, a situação na sua vida pode mudar também. Só que muitas vezes a gente não consegue ver o socorro do Senhor nas nossas vidas. E por isso que essa mensagem é tão importante. Porque se você deseja ter a sua fé aumentada, se você deseja andar sobre as águas com o Senhor, se você deseja passar por essa estação que você está passando agora, por essa dificuldade, se movendo em fé, andando em milagres, a gente precisa entender que para um milagre vir, algo tem que acontecer antes. Então, para que a nossa fé seja aumentada, ela precisa ser testada. Todas as vezes que você orar por paciência, saiba que ela não vai cair da árvore, não vai cair dos céus. Você vai ter questões na sua vida da qual você vai precisar aplicar a sua paciência, aquela que você está pedindo do Senhor. Se você ora por fé, por milagres, saiba que a sua fé vai ser testada para que ela possa ser aumentada. E então você possa viver de fato a vida que o Senhor preparou para você, o destino que Ele escreveu para você, para que você possa impactar o mundo. E além disso, o principal é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a abrir um pouco mais a sua mente para entender a palavra. E se você gostou dessa palavra, compartilha com seu amigo, para alguém na sua família, que eu tenho certeza que vocês terão a fé de vocês aumentada e vocês vão precisar ouvir isso em algum momento. Um beijo grande, um abraço gigante e até o próximo vídeo.